Bom dia, família, povo de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 16, verso 15. O texto diz assim: é Jesus falando: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Eu escolhi ler essa perícope inteira do verso 15 até o verso 19, por quê? Porque muitas pessoas se apegam ao verso 16, que diz assim, que essas pessoas, elas expulsarão demônios, elas terão poder, autoridade, habilidade de aprender novos idiomas, elas vão pegar nas serpentes e elas não serão envenenadas, elas vão beber veneno mortal, mas isso não lhe fará mal. E as pessoas pegam muito nesse texto que diz: olha, vão pôr as mãos sobre os doentes e eles vão ficar curados, e as pessoas querem viver isso aqui. Só que elas se esquecem de ler o versículo anterior, que diz assim: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho. Estes sinais vão acompanhar quem prega o evangelho. Ou seja, todos esses dons, poder, autoridade da qual esse texto fala, eles não são concedidos a qualquer pessoa, a qualquer estilo de vida, não. Eles são concedidos àqueles que estão pregando a palavra, àqueles que estão vivendo único e exclusivamente para o Senhor. Porque o propósito desse poder e dessa autoridade não é fazer essas pessoas famosas, não é fazer com que essas pessoas ganhem dinheiro em troca dessa exibição, não. O propósito é fazer com que as pessoas creiam no poder e na autoridade de Deus. Tanto é que o texto diz, e já no finalzinho, que o Senhor acompanharia, o Senhor cooperaria e o Senhor confirmaria o que? A palavra com os sinais e maravilhas. Então nós precisamos entender que o poder de Deus, a autoridade de Deus, não pode ser usada de maneira irresponsável, não pode ser usada para ganho próprio, não pode ser usada para benefício individual. Tudo que Deus nos dá, desde o fôlego da vida, desde os dons, desde os talentos, habilidades, tudo isso deve ser usado com um único objetivo: levar as pessoas a conhecerem a Deus. E aqui cabe uma reflexão: hoje você tem usado tudo que Deus te deu para o seu próprio benefício ou para o reino de Deus? Se você tem dons, talentos, habilidade, se você está vivo, se você tem saúde, se você tem tempo, você está usando para quê? Porque se você não está usando isso para o reino de Deus, é óbvio que ele não vai acrescentar na sua vida essa autoridade que vem do reino dos céus. Por quê? Ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Mas se você pega os 5 pães e 2 peixinhos, se você pega aquilo que Deus colocou nas suas mãos e você usa para o reino, então ele te concede mais poder, mais autoridade. Ele vai confirmando através da sua vida a palavra dele para que pessoas possam conhecê-lo. E esse é o meu incentivo para você. Você não pode passar um dia da sua vida sem falar de Jesus para alguém. Você não pode permitir que os seus amigos e familiares estejam ali perecendo no hospital, padecendo numa cama, sem que você tenha falado de Cristo para eles. Você não pode permitir que um ente querido, que um amigo, que um colega morra sem antes ter escutado da sua boca a palavra do evangelho. Você não pode guardar 7 chaves, o maior presente que você tem. Sabe, hoje a gente vive numa sociedade que dá boas palavras, uma sociedade onde a gente remunera as pessoas, presenteamos as pessoas, doamos o nosso tempo, só que isso tudo não é o melhor que nós temos. O melhor que nós temos é a salvação, é o perdão de Cristo e a garantia da vida eterna. Mesmo que você seja um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, mesmo que você seja uma pessoa generosa com o seu tempo, com seus dons, talentos, com seus recursos,
recursos, você precisa entender, mais do que tudo isso, você precisa repartir a salvação. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei evangelizar. É só você chegar para o seu amigo e falar para ele o quanto Deus o ama e que Deus quer salvar a vida dele e que ele precisa convidar Jesus para entrar no seu coração. Não tem segredo, não é muito difícil. E outra, você tem o Espírito Santo que vai estar contigo ali. Por isso eu quero incentivar você a evangelizar alguém ainda no dia de hoje. Se você precisa de um material, aqui na igreja nós desenvolvemos um material chamado Casas de Paz. É uma estratégia que já existe há muitos anos, ela é baseada numa estratégia bíblica, foi contextualizada para a nossa cultura local, mas você pode usar para evangelizar a sua família, os seus amigos, os seus colegas. Se você precisa de treinamento, nós podemos te oferecer, mas não tem segredo. Convide essa pessoa para sua casa, para um lugar confortável e fale para ela do amor de Deus, amém? Vamos orar por essas pessoas? Quem são as pessoas que o Espírito Santo está trazendo à sua mente? Quais são os nomes que você precisa colocar em oração? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos apresentar ao Senhor todas essas pessoas que estão sendo citadas em orações, ó Pai. O Senhor conhece cada uma delas, por isso eu peço ao Senhor que vá com o teu Espírito Santo e que o Senhor possa bater a porta desse coração, pedindo a essa pessoa a liberdade de entrar e fazer morada. Deus, leva a salvação, Deus, leva a vida eterna, Deus, leva o teu perdão, leva o teu arrependimento e dá para essa pessoa a oportunidade de viver, não só aqui, mas principalmente no céu, a melhor vida de todas, que ela possa receber o Senhor no coração dela. Usa as nossas vidas para pregar o Evangelho, e em nome de Jesus que nós oramos, amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.